capítulo 44, versículos 3 e 4. Isaías 44, versículos 3 e 4. Assim profetizou Isaías: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiro junto às correntes de água. Amém. Glória ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Quando Deus observa para a situação em que o seu povo se encontrava e o temor que lhes sobrevieram e o medo diante das circunstâncias por falta de água, o Senhor se revela através de Isaías, falando para o povo que ele não mudou, que ele continua sendo Deus, e o único Deus, e que não haveria, nem havia, nem haveria outro Deus como ele, já que a idolatria campeava. Então Deus fala pela boca de Isaías dizendo: derramarei água sobre o sedento. E aqui na minha tradução fala o chão sedento. Derramarei torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. A minha bênção sobre os teus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Deus está respondendo não só às expectativas, mas realizando os sonhos e satisfazendo o desejo do coração daquele povo. Tudo o que eles precisavam era água. A ausência de água traz danos irreparáveis na vida de um crente, sobretudo daqueles que conhecem ao Senhor. Esta água que dessedenta, essa água que alimenta o corpo e fortalece, a ausência dela traz danos, traz murmuração, desânimo, falta de força e tantas outras coisas. Vejamos isto em Êxodo capítulo 17, a caminho de Canaã. Canaã era a terra prometida. Paralelo, estamos a caminho de Canaã, não terrestre, mas Canaã celeste. E seguramente estamos atravessando um grande deserto. Porém, o que deu àquele povo, o que garantiu àquele povo a vitória, é porque durante aquela trajetória todos estavam debaixo da nuvem. E Deus tem um compromisso com aqueles que estão debaixo da nuvem. Glória a Deus, porque nuvem revela-se como a presença de Deus. Hoje não é mais aquela nuvem visível, mas é o Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus. Êxodo 17. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, deserto, ausência de água,
fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim. Eles acamparam-se em Refidim. Qual o problema? É que em Refidim não havia água para o povo beber. Ora, ele estava na caminhada, ele estava debaixo da promessa, eles estavam sob a proteção de Deus, mas aqui faltou água. Eles não tinham água para beber. E quando o povo foi apertado pela necessidade da água, eles começaram a murmurar. E esta murmuração foi se agravando, se alastrando, se espalhando. E agora o povo, perdendo a paciência, foram brigar, criar questão com o seu líder, o seu pastor, a saber, Moisés. O povo esqueceu de onde eles estavam. O povo esqueceu da escravidão. Enfim, tudo quanto o povo havia sofrido nas mãos de Faraó, eles haviam esquecido. E tudo que Deus já havia feito na vida deles, eles também se esqueceram. Por quê? Porque faltou água. Lamentavelmente, nós focamos o presente e esquecemos o passado e perdemos a esperança do futuro. E quem faz isto são as circunstâncias. E a ausência da água levou o povo ao desespero. Glória a Deus. Incrível que a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graça. Em tudo. Mas parece-me que só sabemos agradecer quando é em tudo bom. Quando o vento sopra contrário, a tendência é gritar, clamar, desesperar, murmurar. E o pior é que nós nunca assumimos as nossas responsabilidades, sempre procuramos quem foi o culpado. Mas escutem, o profeta Isaías diz que Deus derramaria água sobre o sedento. Por que sobre o sedento? Porque quando se descobre que se está com sede pela ausência da água, aí se procura, aí se busca, aí se vai atrás. Por exemplo, se você mora em um lugar que você não, que nesse lugar, nesse raio de ação que você mora, não tem nenhum problema de água, você não dá o valor devido à água. É diferente com quem mora no sertão. Eles dão um valor tremendo pela água. Glória a Jesus. Aqui no Agreste não damos tanto valor assim pela água, mas no sertão se dá muito valor pela água. Glória a Deus. Guarde isto, porque vamos chegar lá. Vamos chegar naquilo que nós estamos em mente. Observe que quando faltou água, o povo começou a murmurar, discutir com Moisés. E o que foi que o povo disse a Moisés? Dai-nos água para beber. O que é que o povo queria? Água. E onde eles estavam? No deserto. E no deserto tem água? Não. E como eles queriam que Moisés produzisse água? Então o problema estava na visão.
Eles não tinham que ter cobrado a Moisés, eles teriam que ter cobrado a Deus. Eles teriam que orar a Deus. Ele teria que fazer uma reunião para descobrir aonde podiam encontrar uma fonte. Você não pôs, no mínimo. Glória a Deus. Mas eles foram discutir com Moisés. Moisés responde ao povo: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Quer dizer, o problema não é meu, o problema é de vocês. E quem tem que resolver o problema de vocês não sou eu, é Deus. Amados, não deixe que a sede te leve por caminhos que desagradam a Deus. O povo, versículo 3, estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e os nossos rebanhos? Agora o povo estava acusando: por que você nos tirou do Egito? Não foi Moisés que tirou o povo do Egito. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. E ainda um detalhe: e Deus tirou porque o povo sentiu sede, não de água, mas de salvação. Eles estavam perdidos, eles estavam sedentos, eles buscaram. E a Bíblia diz que Deus viu as lágrimas do seu povo, que Deus ouviu os seus clamores, e Deus desceu para lhes dar livramento. Deus desceu para lhes dar livramento. Como Deus desceu? Através de Moisés. Glória a Deus. E agora o povo estava encurralando a Moisés, e agora o povo estava responsabilizando Moisés, e o povo agora estava oprimindo a Moisés. Por quê? Queria que Moisés fizesse o que não sabia fazer e desse o que não podia dar. Isto é injustiça, e toda injustiça é pecado. Porém, Deus não levou em consideração nada disto que o povo estava fazendo. Por que então, pastor? Porque o povo reconheceu que aquele povo estava desesperado. Deus reconheceu que aquele povo estavam sedentos, e que somente havia uma maneira do problema deles ser resolvido: era dando água. Glória a Deus. Aleluia. Isso aqui é incrível. O povo disse: você nos tirou do Egito para nos matar de sede. Chamou Moisés de criminoso. Matar os nossos filhos e os nossos rebanhos. Moisés, versículo 4, Moisés disse: não, eu vou falar com Deus. Glória a Deus. Moisés clamou ao Senhor. Foi o que Moisés fez? Clamou. E no seu clamor,
ele faz uma pergunta: que farei com este povo? Isso ele falando com Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quantas pessoas no Brasil e fora dele têm sido alcançado e recebido milagres por conta das orações feitas neste lugar? Glória a Deus. Então, naquele momento que Moisés pergunta para Deus o que faria, ele disse: daqui a pouco este povo vão me apedrejar. Em outras palavras, Senhor, apressa-te, faz algo e rápido. Glória a Deus. Aí Deus responde: passe, atenção, irmãs dirigentes do ciclo de oração, passe adiante do povo, leve com vocês alguns dos anciãos, leve também o bordão com que você feriu o rio, e siga em frente. Versículo 6: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Então Deus disse: faça isto, vá, leve alguém de responsabilidade com você, e quando você chegar lá, eu já vou estar te esperando. Glória a Deus. Então somente Moisés acreditou, ele creu. E Deus disse: bata a rocha, ou fere a rocha, e da rocha sairá água, e o povo beberá. Aleluia. Escute, se fizer uma análise acurada, naquele dia aquele povo merecia receber o juízo de Deus, mas eles não receberam o juízo de Deus, eles receberam a bênção de Deus. Foi o que o profeta Isaías havia profetizado, que derramaria o Senhor água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Aleluia. Meus amados irmãos, a terra onde eles estavam era seca, o povo estava sedento, o povo havia chegado no seu limite, e Deus conhece o limite de cada um dos que me ouvem nesta manhã. Deus conhece o seu limite, e quando não der mais, então Deus vem ao seu socorro para suprir as suas necessidades. Aleluia. Então, foi exatamente isso. O povo era terra seca, o povo estava desesperado, o povo não aguentava mais, e Deus disse: não se preocupe, o problema de vocês já está resolvido. Aleluia. Eles, por falta de conhecimento de Deus, que é muito importante, o profeta Oséias disse: por falta de conhecimento o meu povo perece. Eles, por falta de comunhão com Deus, quando você vai ver a história da caminhada deles, eles foram desobedientes desde a saída do Egito, que Deus disse que do Egito trouxesse nada, eles trouxeram um monte de coisa, até o populacho veio no meio. Aleluia. Então eles não conheciam a Deus como precisava conhecer. Então, por esta razão, tudo que eles sentiam necessidade e precisavam, eles iam a Moisés. Era como se Moisés fosse o referencial, e que o era o referencial deles, era Moisés. Não, se isso está acontecendo, Moisés é quem pode resolver. Claro, eles fizeram a coisa certa de forma errada.
Muitas vezes a gente faz as coisas certas de forma errada. Aleluia. Então, ele subjugou Moisés, mas Moisés era homem de Deus. E não respondeu à altura dos questionamentos dele, mas respondeu à altura da misericórdia de Deus. E quando ele fere a rocha, da rocha sai água e acabou a contenda. Acabou o problema. Por quê? Porque chegou a água. Agora vamos para a festa em Jerusalém, aonde o Senhor Jesus no último dia havia chegado. A expectativa era muito grande. E todos perguntavam: ele já chegou? Aonde ele está? Chegou ou não chegou? Começou na casa dele. Os irmãos perguntando se ele não ia. Ele disse: não, minha hora não é chegada não, é chegada a hora de vocês. Porque a Bíblia diz que nem os irmãos acreditavam nele. E eles foram. E Jesus chegou depois. E quando o Senhor chegou, assumindo a tribuna, ele disse: quem tem sede? O valor da água é para quem tem sede. E sede é a maior necessidade do corpo humano. Só para vocês terem uma ideia, o nosso corpo possui 70% de líquido e apenas 30% que não é líquido. O planeta Terra, o mundo, 70% é de água e 30% de terra seca. Aleluia. Aleluia. Então a água é vital, porque água é vida. Glória a Deus. Então quando o Senhor diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Muitos naquele dia não entenderam, como hoje nem todos entendem. Mas quando você vê o versículo em seguida, você vai ver Jesus dizendo: isto, o escritor falando, isto dizia ele do Espírito Santo que havia de ser dado. Ou seja, aquela água que o Senhor estava falando não era a água H2O, mas ele estava fazendo uma referência, ele estava fazendo um paralelo à pessoa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele vem ou é derramado sobre aqueles que têm sede. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, na nossa geração, ele quer se mover através das nossas vidas. Muitas das vezes colocamos as dificuldades, muitas das vezes colocamos os obstáculos, muitas vezes nós colocamos as nossas prioridades na frente e muitas vezes descremos, mesmo sendo crente. Mas tem uma coisa que você precisa saber nesta manhã. Aleluia. O Espírito Santo, ele vem de cima para baixo. Ele vem correndo, ele vem descendo. E à medida que ele desce, ele se avoluma. Ele ganha força. Ele produz energia, ele produz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém tenta impedir o crescer das águas. Tenta. E coloca as famosas barragens. Só que tem que deixar a abertura, porque ninguém pode impedir o correr das águas. Aleluia. Então quando se coloca a barragem, a água vai se avolumando, vai crescendo,
E se a barragem não abrir, ela passa por cima. Se não passar por cima, ela passa pelo lado. Ela só não pode ficar parada. Aleluia. O rio corre, e se tiver um obstáculo na frente, como uma enorme pedra, ela faz a curva, passa para o lado e vai embora. Ninguém pode deter um rio. Ninguém pode deter a ação do Espírito Santo sobre a sua igreja, que ainda está na terra. Então Jesus Cristo estava dizendo: ninguém vai poder deter a minha igreja, que vai continuar no mundo, porque eu estou voltando para o meu Pai, mas ao chegar lá, falarei com ele, e haverá um grande derramamento do Espírito Santo. Aleluia. 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 Glória ao Senhor. Deixa-me dizer do que você, eu disse você, do que você é capaz. Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Vamos falar do irmão Elias. Irmão Elias era um crente como você, como eu. No versículo 17, fala da semelhança entre Elias e você. Ele era um homem semelhante a nós. Se Elias pôde, você pode também. Pastor, e por que eu não consigo? Por falta de fé. E por que eu não tenho fé? Porque não ler a Bíblia. E por que você não tem fé? Porque você não vê os cultos de doutrina. Porque a fé, ela aumenta proporcionalmente ao seu conhecimento de Deus através da palavra. Aleluia. Você começa a ler aleatoriamente a Bíblia. Não sente nem acontece nada. Você começa a ler a Bíblia, buscando uma resposta para os seus problemas, ou de alguém que você gosta. Ela toma uma nova forma, um novo sentido. Aí você vai lendo, à medida que você vai lendo, Deus vai lhe mostrando. Deus vai lhe abrindo o entendimento, lhe abrindo os olhos espirituais, e você vai encontrando o caminho da solução. E agora você coloca em ação. E quando você coloca em ação, você vai ver os milagres começarem a acontecer. O que é isso? É o rio correndo sobre a sua vida. Glória a Deus. E à medida que esse rio corre, a sua fé aumenta. Glória a Deus. Por isso Jesus disse: quem tem sede, venha a mim. E a Jesus através da palavra, e a Jesus através da oração, e a Jesus através do sacrifício. Glória a Deus. Então, quando aquele barco foi sacudido por um grande temporal ou tempestade, os discípulos tentaram solução com a capacidade deles. Mas a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Eles não conseguiram.
E agora ficaram com medo porque o barco ia a pique e estava pronto a naufragar. Eles lembraram, está escrito, eles lembraram que Jesus estava no barco. Por que lembraram? Porque havia esquecido. Quantas vezes o crente esquece que Jesus está ao seu lado, está nele, e começa a tentar resolver as coisas da sua maneira, do seu jeito, e nada acontece, às vezes piora. E Pedro, mais ousado, chega para Jesus e diz: mestre, não se te dá que perecemos? Quer dizer, o senhor não está vendo? O senhor não está vendo o que é que está acontecendo, não? A gente tudo desesperado, o senhor é bem tranquilo? Ele disse: não, eu estava aqui olhando como vocês iam resolver isso. Sabe? Olha para mim aqui. Sabe? Muitas vezes a gente sofre tanto para resolver um problema, uma questão. Aí Jesus, depois que bate em tudo quanto é lugar, deu tudo errado. Mas Jesus, ele disse: não, eu estava aqui o tempo todo. Mas você não quis nada, não falou nada comigo. Eu estava olhando como era que você ia resolver. Glória a Deus. Aleluia. Aí o Senhor Jesus Cristo levantou, mandou o vento parar, o mar se aquietar e veio a bonança. E eles exclamaram: que homem é este? Aleluia, aleluia. Ainda bem que Jesus, ainda bem que eu não sou Jesus, senão eu teria dito: eu sou o homem que vocês se esqueceram. Aleluia. Mas Jesus não faz essas coisas é de homem, é de baixo, né, Cleide? Essas coisas é de baixo, não é de cima. Então Jesus disse: se vocês tivessem fé, se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, você diria a esse monte: sai daqui para acolá, e ele sairia. Preste atenção. Se a sua fé fosse como um grão de mostarda. Então Elias era um homem semelhante, ou seja, com qualidades, com defeitos, com limitações que eu e você temos. E o que fazia diferença em Elias era a fé. Ele acreditava que Deus era com ele, e por isso ele falava. Quando ele foi a Acabe, Reis 17, ele disse a Acabe que não haveria de haver chuva durante 3 anos e 6 meses, e quem estava dizendo não era Deus, não, era ele que estava dizendo. Pode ler o texto. Ele não disse: Deus me mandou dizer, não. Ele disse: não, eu vou dizer, e não vai chover segundo as minhas palavras. Aleluia. Sabe como é o nome disso? Isso se chama crédito no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos de crédito no céu. Agora, para ter crédito tem que se fazer depósito. Glória a Deus. Quanto maior, escute, você abre uma conta em um banco. Você abre uma conta no banco, uma conta especial. Aí o banco diz 3.000 de limites. Seu dinheiro acabou, mas você sabe que tem 3.000 que o banco coloca nas suas mãos, à sua disposição. Mas você começa a movimentar. Movimenta. Ele vê o seu movimento. Daqui a pouco chega a informação: seu limite aumentou para 5.000. Aí você continua movimentando. Daqui a pouco chega a informação: seu limite foi para 8.000. Então, à medida que você movimenta, o seu crédito vai aumentando. No mundo espiritual, à medida que você se movimenta debaixo do poder do Espírito Santo, o seu crédito vai subindo, 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 subindo e subindo. Glória a Deus. Aleluia. Você não tem dinheiro, nem no bolso, nem no banco.
mas você tem crédito. Aí alguém chega, aí diz: eu preciso ser socorrido agora. Com quanto? R$1.000. Aí você pega, passa o Pix de R$1.000. Você não tem, mas o banco paga por você. Depois você vai pagar o juro do banco, mas você tem crédito. Aí lá vai Pedro depositar no templo. Lá vai ele depositar. Aí quando vai entrando, um paralítico pede uma esmola. Ele diz: agora, não tenho nem prata, nem tenho ouro. Mas ele lembrou de uma coisa: mas eu tenho crédito. O que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Ele levantou e andou. Aleluia. Então você quer crédito? Ciclo de oração. Você quer crédito? Escola bíblica dominical. Você quer crédito? Culto de doutrina. Mas tem crente que só gosta de festa. São festeiros. Aleluia. Então o crédito é produzido através do movimento. Então o crédito do céu também é produzido através do movimento. Você sai, fala de Jesus a um, fala de Jesus a outro, convida outro para vir para a igreja, dá uma leve. Você está movimentando no reino de Deus e o Espírito Santo está ali ajudando. Elias era esse homem parecido com você. Glória a Deus. Sujeito aos mesmos sentimentos ou paixões. E Elias orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E não choveu. Versículo 18. Elias orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra produziu o fruto. Por quê? Porque ele orou. Glória a Deus. Acabe procurou por tudo quanto era lugar Elias para matá-lo. Mas ninguém mata aquele que está debaixo da potente mão de Deus. Ninguém achava Elias. Mas Israel é tão pequeno, mas ninguém conseguia achá-lo. Aleluia. O profeta Isaías falou sobre isso. Sobre aquele que nos procura e nos busca para nos fazer mal. O profeta Isaías disse: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que pelejarem contra ti. Como coisa que não é nada serão aqueles que lutarem contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Conta comigo. Aleluia. Só que somente os que têm sede é quem busca ao Senhor. Aleluia. Então Elias achou Obadias. Não foi Obadias que achou Elias. Foi Elias que achou Obadias. E disse a Obadias: Obadias, diga a Acabe. Isso é demais. Diga a Acabe que eu estou aqui esperando por ele. James? Diga que eu estou esperando por ele. Diga ele que vem aqui. Glória a Deus. Acabe não achou Elias, mas Elias achou Acabe. Obadias não achou Elias, mas Elias achou a Obadias. E ainda mandou o recado: diga a ele que venha. Quem tem que vir é ele. Glória a Deus. E quando o recado chegou, Acabe veio. E diz: és tu o perturbador de Israel? Eu? Eu não. Perturbador de Israel é você e a sua casa. Em outras palavras, é você, sua mãe, seu pai, sua mulher, todo mundo.
Eu sou profeta de Deus. E tudo que está acontecendo, a culpa não é minha. A culpa é sua. É consequência do pecado. Como muitas coisas que acontecem hoje no século 21, é consequência do pecado. Aleluia. Aleluia. Mas não se preocupe não, faz o seguinte: aparelha teu cavalo, teu carro, os cavalos, e olha, corre que vai chover. Agora pense, irmão, você no alto sertão, temperatura de 40 graus, não tem uma nuvem, nem para fazer um chá de nuvem. E você dizer, vai chover. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé. Até Deus falando, a gente diz: será que não é coisa da minha mente? Será que é um inimigo que está querendo me enganar? Não, aparelho o cavalo. Aí Elias chama o seu moço e diz: vai para a banda do mar e dê uma olhada. Glória a Deus. E dobrou o joelho e começou a orar. Aí o moço foi lá, olhou, voltou, disse: e aí? Ele disse: nada, vi nada. Glória a Deus. Segunda vez, Elias dobra o joelho. O moço vai lá e volta e diz: nada. Elias pega a cabeça, bota entre os joelhos. Devia ser bem magrinho Elias, né? Se fosse com uma barriguinha dessa assim acentuada como a nossa, não dava não para colocar. A face no chão dava, mas entre os joelhos não dava não. Dava não mesmo. Devia ser tipo James. Aleluia. E disse: agora? Aí o moço disse: olha, eu vejo uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem. Eu estou tendo uma visão de uma pequena nuvem como a mão de um homem. Olha, meu filho, vai lá, diz Acabe que se ele não quiser tomar um banho, ele corra. Oh, aleluia. Aleluia. O salmista disse: Senhor, a minha alma tem sede de ti. O salmista disse: eu sou como um pelicano do deserto. Glória a Deus. A necessidade de Davi era tão grande que ele não sabia viver sem a manifestação da presença de Deus por meio da palavra. Aleluia. Que esta sede pendure por nossas vidas em todas as nossas gerações, em todo o tempo em que nós estivermos aqui na terra enquanto igreja. Meus amados e queridos irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo convida, Ele convida aqueles que têm sede, não é qualquer pessoa, porque o profeta disse: derramarei água sobre o sedento, ou seja, eu vou derramar o meu Espírito Santo sobre aqueles que sentem a necessidade da manifestação do poder de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Aleluia. Então nós precisamos sim sentir a necessidade do Espírito Santo se movendo em nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas. Precisamos na nossa geração ser canais de bênção nas mãos de Deus, para saciar a sede de milhares de pessoas que precisam de Deus. Será que você entendeu? Quando Paulo escreve, ele disse, 5:18: não vos embriagueis com vinhos, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor quer o crente fervoroso, Ele quer o crente cheio do Espírito Santo. E o crente só consegue ser fervoroso,
só consegue ser cheio do Espírito Santo se ele beber desta água. Glória a Deus. Que água? A da vida. Aleluia, aleluia. Aquela água que do seu corpo saiu, porque havia uma promessa, e ele havia dito: quando eu chegar junto ao meu Pai, eu vou falar sobre vocês, e vocês não serão órfãos, porque eu enviarei o outro Consolador, para que estejam com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo dado, meus amados irmãos, ele é o nosso companheiro de jornada, é ele que está conosco, é ele que nos proporciona as maiores alegrias, é ele que abre os nossos olhos espirituais, é ele que usa as nossas mãos para impor sobre o enfermo e ele ser curado. Quando o Senhor estabelece a sua igreja na terra, ele confere a ela poderes sobrenaturais, para que o mundo veja e para que o mundo creia. E obviamente, essa igreja sempre foi perseguida pela diferença que ela faz no mundo, pela sua manifestação através do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele Pedro que mandou o paralítico levantar, e aquele paralítico entrou no templo saltando de alegria, foi o Pedro que foi perseguido, que foi preso, que foi fustigado a ficar calado e não falar mais do nome do Senhor, e ele se importa obedecer a Deus ou a vocês. Foi aquele Pedro que sabia o valor da presença de Deus, e por isso ele se manteve cheio do Espírito Santo. Quando o Senhor estava para partir, João capítulo 17, você pode abrir se quiser. Última oração, uma das últimas, oração sacerdotal. Versículo 17, primeiro, depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: que foi que ele disse? Pai, é chegado a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade. Escute, ele estava dizendo que Deus lhe havia dado autoridade sobre toda a autoridade. Em Lucas capítulo 10, versículos, parece-me que 19, Jesus disse aos discípulos: eis que eu vos dou poder. Em outra tradução, eis que eu vos dou autoridade. Escute, quando o rio do Espírito passa pela sua vida, você recebe autoridade delegada por Jesus Cristo para fazer coisas grandes e extraordinárias. Autoridade a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que Ele desse. Versículo 3, uma resposta de uma pergunta que muitas pessoas não sabem responder. A vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 4: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Ou seja, quando você faz a obra de Deus aqui na terra, você está glorificando a Jesus.
Por isso Paulo disse: o seu trabalho não é vão no Senhor. Existe um livro chamado lá no céu, livro das obras, e tudo que você fizer para Jesus aqui na terra é notificado nesse livro, e você será recompensado do tribunal de Cristo por isso. Vamos mais, versículo 5: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Quem tem guardado a palavra do Senhor aqui? Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam verdadeiramente, e reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Glória a Deus. Agora, irmãos, veja o versículo 22, para a gente concluir, porque depois você lê isso detalhadamente, versículo por versículo, porque há muita coisa revelada nesta oração. Versículo 22, versículo 21, tudo isso, a fim de que todos sejam um. Todos, está falando da igreja. Todos sejam um corpo. Que corpo? De Cristo. E Cristo, cabeça. E como tu, ó Pai, está em mim, olha, tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso é muito profundo. Versículo 22, palavra de Jesus. Foi que Jesus disse, irmãos: eu lhes transmiti, ou eu lhes dei a minha glória, ou a glória que me destes, para que seja um, como nós somos um. A saber, tudo quanto pelo ministério do Senhor foi feito, no tempo em que Ele estava entre nós no mundo, tudo pode ser feito por você. Então eu quero que os irmãos nessa tarde sintam a necessidade de beber desta água. Aquelas 7 moças, elas foram ao poço, porque havia uma necessidade da casa, e que só podia ser suprida pela água. Elas foram lá. Porém, meus amados irmãos, pela pouca força delas como mulher, elas dependiam da força humana do homem. Glória a Deus. Mas o Senhor não quer que eu e você vivamos na dependência da força do homem. E Deus proveu um livramento. E quem foi o livramento? Moisés. Glória a Deus. E Moisés tirou a pedra, o atrapalho, e agora elas puderam tirar a água. Glória a Deus. Então Deus não mudou. Ele continua usando alguém para tirar a pedra, ou seja, tirar o atrapalho, e você poder tirar a sua água e suprir a necessidade da sua casa. Aleluia. Mas aí ela teria que voltar mais vezes, ou todos os dias. Elas, como a samaritana, todos os dias estava lá. Aí o Senhor diz: um poço não é suficiente. Diga: um poço
não é suficiente. Ok. Mata a sede do poço? Mata. Mas você tem sede de novo. Aí o Senhor disse: eu vou dar uma, a mensagem pregadora de ontem, né? Vou dar uma fonte. Glória a Deus. Fala de abrangência. Vou dar uma fonte. Glória a Deus. Todos vocês sabem e conhecem um rio que desemboca ali, é aqui em Alagoas, perto da praia do Peba. Esqueci o nome, é uma cidadezinha pequena, mas se você chegar lá, você vai ver, parece um campo de futebol marcado assim no meio. Uma parte é o mar e a outra é a água do rio. Que rio? São Francisco. O rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, num pequeno município chamado Piúne. E são pequenos filetos de água. Mas esses pequenos filetos de água que começam dessa nascente se avoluma ao ponto de gerar energia para todo o Nordeste. Se avoluma, e por este rio muitas famílias são alimentadas com peixes, com a pesca, porque o rio produz vida. É o Espírito Santo que produz vida. É o Espírito Santo que corre desde o Calvário, aquela pequena gota de água que saiu do corpo de Jesus e se avolumou no Pentecostes e chegou no Rio Largo para que todos fossem cheios do poder de Deus. Meus amados e queridos irmãos, mas tudo se resume em uma só coisa: necessidade. Se você tem uma necessidade, se você tem sede, venha a mim, disse Jesus, e beba. Se você vem ao Senhor e bebe desta água, nunca mais você terá sede, e esta água saltará para a vida eterna. Deixa eu concluir de novo. Glória a Deus. Este rio passou na minha vida e na sua um dia, e nos dessedentou. Bebemos desta água e recebemos a vida eterna. A vida eterna. Glória a Deus. E muitas pessoas se deram por satisfeitos e satisfeitas em ter a vida eterna, em ter o direito de ir morar no céu. Mas deixa eu dizer uma coisa: isto não é o suficiente. Quando o rio correu na minha vida e eu fui salvo, glória a Deus, aí vieram os desertos por onde eu tive que passar. E na hora que eu passei pelos desertos, parece-me que aquela água com o calor evaporou. Eu até esqueci que estava salvo. E eu disse: sabe de uma coisa? Dá para mim não. Vou cair fora. Porque eu estava vendo o que não podia e não devia ver. Via muitas coisas erradas. Digo, dá certo não. Aí minha esposa, com muita preocupação por mim, que sabia a velha vida como era, ela pediu socorro a um irmão. E o irmão, cheio de sabedoria, veio para mim para conversar e trouxe a Bíblia, pediu que eu pegasse a minha lá na minha casa, e ele falou a mim sobre o batismo com o Espírito Santo. E quando ele começou a falar, eu digo: tem na Bíblia? Ele disse: eu digo, me mostre. Aí a sede começou a aumentar. A sede de Deus. Aleluia. E quando ele me apresentou todas as referências que podia apresentar naquele dia,
Eu disse: nós podemos receber? Ele disse: pode. Então vamos buscar. Começamos a buscar. Aí Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, numa igreja que não acreditava no batismo. Glória a Deus. Depois ele me falou sobre arrebatamento, e eu disse: está na Bíblia? Ele disse: está. Eu digo: a gente pode receber? Ele disse: pode. Aí eu li Coríntios 12, Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu, e eu disse: eu quero ir também. E eu comecei a buscar. Glória a Deus. E por 2 vezes eu saí do corpo. Minha esposa ficou muito preocupada, porque eu estava orando, ela parava, ela me atrapalhava, fazia eu parar de orar, inventava qualquer coisa, eu ia lá, não sei o que, estava bem pertinho do céu, porque ela achava que eu estava pedindo para morrer, mas eu não estava pedindo para morrer, estava pedindo para ir ao céu. Acho que ela pensou: se ele chegar lá, ele não vai querer voltar. Mas isso não está na vontade do homem, está na vontade de Deus. Mas a verdade é que a gente nunca pode nem deve estar satisfeito. Tem que haver em nós sempre sede. Glória a Deus. Busque. Quanto mais você buscar, mais bênção você receberá. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Jeane.